A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos. Quero compartilhar com vocês a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical, que será estudada no dia 3 de novembro de 2019, e tem como título, o tema da lição é a instituição da monarquia em Israel. Aqui você vai ver aqui esse banquinho aqui, ó, que é um trono simbolizando, um trono de um rei, tá bom? Botaram aqui essa cadeira para simbolizar. Aqui no textuário nós vamos encontrar um versículo que se encontra em 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 e 5, que diz assim o versículo: Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhes que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. 1 Samuel 8, 4 e 5, né? Aqui é o versículo que relata quando os anciões vieram a procurar Samuel para lhe pedir que constituísse um rei sobre ele. O versículo, a verdade prática diz assim, ó: antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Meus amados irmãos e amigos, essa é um dos conselhos que sempre a palavra de Deus nos orienta. Sempre buscar o Senhor, né, antes de tomar as decisões, que possamos orar ao Senhor, saber qual é a opinião do Senhor, para que assim a gente possa, né, ser bem sucedido naquilo que nós desejamos, que nós almejamos. Nós vamos encontrar aqui a leitura bíblica em classe, meus amados irmãos e amigos, que se encontra aqui em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 ao versículo 7, depois também o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7, aqui nós vamos encontrar todo aqui esse texto bíblico, tá bom, pessoal? Que vai falar sobre uma referência em todo o assunto que nós iremos ver aqui nesse tema da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos encontrar aqui o objetivo geral da lição, que é justamente dizer assim, ó, mostrar que para tomar decisões o crente deve pedir orientação a Deus. Esse é o objetivo geral da lição. E os objetivos específicos da lição abaixo, os objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo refere-se ao tópico com os seus respectivos subtópicos. Aí o primeiro tópico vem falar sobre conceituar monarquia, e o segundo, explicitar a escolha de Saul como rei, e o terceiro, especificar o rei que o povo escolheu. Então aqui, meus amados irmãos, é justamente o que a gente vai encontrar, meus amigos, aqui que a gente vai encontrar acerca dessa lição, que é o tema da primeira monarquia que aconteceu na história do povo de Israel, quando aquele povo resolveu procurar Samuel, para que Samuel constituísse um rei sobre ele, para que reinasse sobre ele. Aquele povo estava rejeitando o reinado de Deus sobre ele, né, que era, no caso, Deus usando o Samuel como profeta, como sacerdote, como juiz. Então, aquele povo estava procurando Samuel, e aquele povo estava dizendo simplesmente: olha, nós não queremos mais você, Samuel, como nosso juiz, nós não queremos você como que reine sobre nós. Nós queremos um rei para ficar acima de nós, para que nos oriente, nos leve para as guerras, para que queremos ser igual às outras nações. Essa era o desejo do povo de Israel. Aqui na introdução eu botei bem assim, ó. Eu separei aqui eu marquei essa parte aqui em verde, que diz assim, ó: a escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e o mérito dessa escolha, tá? Então é justamente o que a gente vai encontrar nessa lição, que é a separação de Saul como o primeiro rei de Israel, e também nós vamos ver as consequências e o mérito dessa escolha, que aquele povo decidiram, no caso, um rei como dominando sobre ele, certo? O primeiro ponto, o primeiro tópico, nós vamos encontrar por que a monarquia. É uma pergunta que o comentarista faz nessa revista, que nós vamos estudar nesse primeiro tópico, essa pergunta. Então, o primeiro subtópico, que é esse pontinho 1 aqui, um ponto, diz assim, ó:
um sentimento de orgulho nacional. O desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Então, já houve um desvio do povo de Israel por causa da desobediência do povo de Israel para com Deus. O povo de Israel sempre procuraram desobedecer a Deus. Sempre estava desviando do caminho de Deus, dos preceitos. E aqui nós vamos ver que o povo de Israel não estava contente com as coisas que Deus estava realizando. Estava ali Samuel como profeta, estava ali Samuel como sacerdote, estava Samuel como juiz. Mas aquele povo estava insatisfeito, não queria Samuel reinando sobre ele, assim, não era um rei, certo? Mas tomando as decisões perante Deus e diante daquele povo, certo? Sendo usado por Deus. Então, aquele povo já estava desobedecendo a Deus. Os israelitas só o buscavam em tempos de crise, então davam ouvidos à mensagem divina. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo, mas a nação enveredou pelo mesmo caminho das outras nações. Aí eu grifei aqui essa parte muito interessante, meus amados amigos e irmãos, que diz assim, ó, assim por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. Nesse caso, adotar o regime monárquico, né, que era justamente o rei que iria dominar todo aquele povo de Israel, né? Então aquele povo, ele queria se orgulhar por ter um rei. Aquele povo de Israel, ele não tinha rei, mas o objetivo do Senhor era fazer do povo de Israel uma nação diferente, um povo diferente de todas as nações. Mas o povo de Israel estava se desviando de Deus, estava se afastando do Senhor e estava olhando para as nações pagãs, observando um rei que aquelas nações tinham, né? No caso os filisteus, aquele povo ali, um exemplo, e eles resolveram desejar um rei do jeito que as nações pagãs tinham. Então, aqui essa parte diz que eles queriam um rei antes do tempo, ou seja, existiu no projeto de Deus um rei para o povo de Israel. Mas eles anteciparam e pediram esse rei com antecedência, certo? Aqui continua, diz assim, ó, segundo o modelo pagão, significava rejeitar a liderança divina representada por Samuel. Dessa forma, os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo de sua real vocação sacerdotal e profeta. No caso, ele estava deixando o reinado, estava deixando Samuel reinar sobre ele, que era um homem de Deus, era um profeta, era um sacerdote do Senhor, era um juiz de Deus, e aquele povo estava preferindo um rei para dominar sobre ele, rejeitando assim Samuel, preferindo um rei, né, para eles. Aqui eu grifei também aqui essa outra parte que diz assim, ó, há perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar a instituição terrena, né? Então ele está falando do risco que o povo de Israel tem quando o povo de Israel deixa de seguir as coisas de Deus, as coisas orientadas pela palavra de Deus, e começa a adotar coisas humanas para ele, instituições humanas para reinar sobre ele, valorizando essas coisas e esquecendo as coisas de Deus. Então ele diz que isso é um perigo muito grande para a nação de Israel. O subtópico 2, que é esse aqui, ó, 2 pontos. O fracasso dos filhos de Samuel, né? Nós vamos ver aqui que os filhos de Samuel não estavam seguindo os passos de seu pai. Diz assim, havia ameaça constante dos filisteus e os filhos de Samuel não andavam em caminhos retos, certo? Então aqui nós vamos ver uma deficiência dos filhos de Samuel, que não estava seguindo os passos do seu pai e estava deixando a desejar, né, justamente para a nação de Israel. Aqueles filhos de Samuel estavam deixando, não estava seguindo os passos de seu pai, né, não estava buscando a Deus como seu pai buscava. Então o povo de Israel estava observando isso nos filhos de Samuel. Então havia essa ameaça constante dos filisteus, e isso também, né, os filisteus eram pessoas, né, que tinham um gigante no seu povo, que era o caso de Golias, certo? Que era um filisteu. Então existia gigante dentro dessa nação dos filisteus, e esses filisteus já ameaçavam invadir, né, Israel para tomar o reino, levar escravos, enfim. Então já existia essa ameaça dos filisteus, e também os filhos de Samuel não estavam andando
na presença de Deus. Eu grifei mais uma parte aqui, assim, Samuel era um líder fiel, sincero, verdadeiro, e embora fosse... Deixa eu, né, dar continuidade aqui do outro lado da página para vocês, né, continuando aqui a parte verde. Deixa eu voltar lá para eu não me perder. Diz assim, ó. Samuel era um líder fiel, sincero, verdadeiro, e embora fosse duro ouvir, ele sabia que os anciãos falavam a verdade, né? Então, o que era que estava acontecendo? Samuel, ele tinha essa noção de que os anciãos, quando procuraram ele, quando falaram que os filhos dele não andavam bem na presença, eles tinham razão, os anciãos. Quando falavam das ameaças das nações, né, pagãs, vizinham do povo de Israel, ele também tinha razão, porque essa ameaça existia. Então Samuel era um homem de Deus, era um homem sincero, certo? Era um homem que andava na presença de Deus, e ele entendeu que isso era verdade. Eu grifei aqui outra parte assim, ó, o dono da obra é o Senhor, certo? Dando a continuidade aqui nesse outro ponto aqui, né, o escritor diz assim, ó, que o dono da obra é o Senhor. E isso, meus amados irmãos, está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 7, e Tito capítulo 1, versículo 5 ao versículo 9. Né? Então a Bíblia fala em toda a história do povo de Israel, em toda a história bíblica em que existiu a igreja do Senhor, o povo de Deus, sempre entendemos e está registrado em toda a palavra de Deus que Deus é o dono da obra. Então nós não temos nenhuma dúvida disso, certo? O ponto 3 diz assim, ó, o subtópico 3, que diz assim, ó, rejeitando os planos de Deus, certo? Capítulo 10, versículos 6 e 7. Escolher a monarquia naquele contexto era rejeitar o propósito divino, certo? Então, o que aquele povo estava fazendo, aqueles anciãos, quando eles estavam procurando um rei para reinar sobre ele, que é a monarquia, em que o rei é quem domina, o rei é quem toma decisões, o rei é quem manda, né? E é uma política, existe a política em todo aquele reinado. Então ele estava fazendo uma escolha que era rejeitar o próprio, né, o propósito divino para aquele povo. Eu já disse anterior que Deus tinha um propósito de colocar um rei segundo o coração de Deus. Mas aquele povo resolveram antecipar, e todos aqueles, meus amados irmãos, que anteciparam as coisas, que nem aquele provérbio que diz colocar o boi, a carroça na frente do boi. Isso não dá certo, certo? Então, o povo de Israel resolveram escolher, né, um rei antecipadamente, que é justamente o que aquele povo estava fazendo, era rejeitando o plano de Deus, que era Deus que estava julgando aquele povo, era Deus que estava, né, aconselhando aquele povo através de Samuel, através daquele profeta, e no momento que ele estava escolhendo o rei, então aquele rei agora é quem ia dominar, né, toda aquela nação, certo? Se eu continuar aqui essa parte aqui, ó. Foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus desde quando Israel ocupou a terra de Canaã. Deus é onisciente. Ele sabia que esse momento chegaria. Deuteronômio 17, 14. Ó, meus amados irmãos, nesse versículo aqui, de Deuteronômio 17, 14, deixa eu ver aqui se eu consigo passar para vocês esse versículo, tá bom? Deixa eu deixar aqui a câmera ligada aqui, mas deixa eu ir lá em Deuteronômio para ver se eu consigo passar para vocês. É Deuteronômio 17, 14. Deixa eu ver se eu consigo aqui ler para vocês. Diz assim, ó. Pronto, eu achei aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 17, o versículo 14 diz assim, ó. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Então Deus já sabia que isso iria acontecer. Aqui em Deuteronômio 17, 14, está falando que Deus já sabia que aquele povo iria, né, suplicar um rei para eles, certo? Então Deus é onisciente, como diz aqui, ó, certo? Ó, ele sabia que esse momento chegaria, Deuteronômio 17, 14. Então, Deus já sabia que ia chegar um momento que o povo de Israel iria pedir um rei. Por que Deus sabia? Porque Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o passado, porque é dele. Ele conhece o presente, porque o presente é de Deus. E ele conhece o futuro, porque o futuro também é de Deus. Então, Deus sabe todas as coisas, tá bom?
Aqui, ó, o ponto 2, meus amados irmãos e amigos, é a escolha de Saul como rei. Então nós vamos ver aqui nesse ponto 2, certo? A escolha desse rei para todo Israel. Diz assim, ó, deixa eu ler aqui para vocês, tá bom? Ó, quando lemos o livro de 1 Samuel, logo percebemos que o foco do autor sagrado é Davi e não Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, porque o foco da narrativa não recairia sobre ele. Podemos considerar que, no primeiro momento, o rei Saul foi ungido pela soberania e vontade de Deus. O que é essa parte vem dizer aqui? Que o objetivo de Deus era colocar, eu já falei aqui um pouquinho anterior, né, no primeiro ponto, que o objetivo de Deus era colocar um rei segundo o coração de Deus, certo? Mas nós vimos anterior que o povo antecipou e pediu um rei antecipadamente. E isso já estava tirando o plano de Deus para a nação daquele povo, né, em primeira mão, porque Deus já tinha projetado um rei segundo o coração de Deus para aquele povo de Israel, que era o rei Davi. Eu grifei aqui essa partinha verde, diz assim, ó, era um rei falho, egoísta e ciumento, né? No caso, o rei Saul. O rei Saul era um rei falho, né, que falhou, certo? O rei Saul se desviou de Deus. O rei Saul procurou fazer coisas desagradáveis ao Senhor. Foi um rei desobediente a Deus, certo? O rei Saul foi tudo isso. Ele foi egoísta, foi um rei ciumento, foi um rei desobediente a Deus, certo, pessoal? Tá bom? Então, ele não era um rei que foi um rei da vontade de Deus para ele, certo? Porque ele foi um rei que foi desobediente a Deus. E desobediente ao Senhor, Deus não gosta de desobediente. A unção de Saul por Samuel. Eu grifei aqui, só essa parte aqui para a gente falar sobre isso, diz assim, ó, a unção era feita com azeite de oliva, né? Era um instrumento que o profeta usava, que era justamente para ungir o rei de Israel. Então ele usava justamente esse óleo que era para ungir aquele rei. Ou seja, tanto Saul como Davi foi ungido por esse óleo desse azeite, certo? Dando continuidade aqui no tópico, certo? Diz assim, ó, os que são separados por Deus para a sua obra têm a unção do Espírito Santo, a capacidade que vem do alto para o exercício do santo ministério. Hoje não necessitamos de azeite para a separação de obreiros para o ministério da palavra. Basta a imposição de mãos do presbitério. Pronto. Aqui ele está falando aqui que no Antigo Testamento o sacerdote ele ungia o rei, certo? Com óleo, tá bom? Simbolizando, autorizando aquele rei a exercer a sua função. Hoje, nos dias atuais, não se faz mais essa unção com óleo, mas as mãos dos presbíteros, o pastor escolhe esses homens de acordo com as qualidades que nós vamos encontrar lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Deixa eu deixar a câmera aqui, tá bom, pessoal? Enquanto eu procuro aqui em 1 Timóteo, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Vocês me perdoem, pessoal. Aqui eu estou falando aqui daquela mesma forma simples que eu tenho, né? Não tem aquela montagem, não tem aquele slide, tá bom, pessoal? Mas eu estou mostrando aqui com muita humildade, tá bom, para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. A minha função de trabalhar foi essa parte que Deus me deu dessa forma para mim, né, no YouTube falar sobre essas coisas. Diz assim, ó, 1 Timóteo capítulo 3 diz assim, ó, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja, certo? Então, se alguém deseja um ser obreiro, ele está, né, desejando boa obra. Agora tem as qualidades que esses homens precisam ter. Diz assim, ó, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
Não seja neófilo, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Aí diz assim, ó. Pelo contrário, aí ainda continua, ó, versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, certo? Então aqui, meus amados irmãos e amigos, é as qualidades de um obreiro nos dias de hoje. Então ele precisa ter essas qualidades para que ele possa ser abençoado por Deus e que ele possa exercer o trabalho do Senhor e que a obra de Deus cresça, certo? Então essas são as qualidades de um obreiro nos dias atuais, tá bom? Aqui o subtópico 3. Os sinais de confirmação da unção. 3 são os sinais que confirmam a unção de Saul com o rei de Israel. Saul encontra as jumentas perdidas de seu pai. Ele encontra 3 homens no monte Tabor. Um levanta 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. A capacidade de profetizar pelo Espírito Santo. Então essa, pessoal, são os sinais dados de que realmente, né, aquele seria o rei certo para reinar Israel, no caso de Saul, tá bom? Então a confirmação de que o rei, de que o sumo sacerdote Samuel iria ungir Saul, era essa confirmação, era esses sinais, tá bom? Que o profeta precisava para ungir Saul como rei, certo? Então era 3, né? Era 3 são os sinais que confirmam a unção de Saul como rei de Israel. Que nós não vamos demorar nessa parte não, tá bom? Vamos passar para essa outra parte aqui, ó. Quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 17. Sustentar-se pelo alimento sagrado, a palavra de Deus, e estar cheio do Espírito Santo. A jornada ministerial é pesada, por isso é preciso estar concentrado em Deus em todo o exercício ministerial. Pronto, aqui, meus amados, não é aquela qualidade que nós lemos, né, lá em 1 Timóteo capítulo 3, que o obreiro ele precisa ter o chamado de Deus, certo? Ter um ministério, ele precisa aplicar-se à obra de Deus, ele precisa estar disponível para trabalhar na obra do Senhor, ele precisa se alimentar da palavra de Deus, certo? Precisa dar um bom testemunho, então tá lá, certo? Toda a qualidade que o obreiro precisa, tá bom? Para exercer a função de um obreiro nos dias atuais, certo? Aqui o ponto 3, que é o tópico 3, diz assim: o rei que o povo escolheu. Ponto. Aqui vai falar sobre o rei Saul. Foi esse rei que o povo escolheu, que foi o reinado de Saul. Uma escolha pautada na aparência. Pronto, aqui já vamos ter uma advertência, meus amados, acerca de Saul, certo? E foi uma escolha pautada na aparência, ou seja, foi escolhido o homem, não foi pela qualidade boa que ele tinha no caso de Saul. Vocês viram que eu falei que ele foi desobediente, ele foi ciumento, certo? Ele não foi sincero para com Deus, que é aquela parte lá que diz que ele foi egoísta, certo? Essa parte aqui, ó, que eu li para vocês, certo? Ó. Ele foi falho, foi egoísta e foi ciumento. E também desobediente. Aí aqui esse subtópico aqui do ponto 2 diz assim, que o rei que o povo escolheu foi um rei pautada na aparência, porque a Bíblia diz que Saul era um homem muito bonito, era um homem alto, tinha boa aparência, certo? Então já foi uma falha da humano, foi justamente escolher não pela qualidade que ele tinha, mas pela aparência. Se fosse pela qualidade, meus amados irmãos, ele não tinha, porque ele era um rei falho, egoísta e ciumento, mas ele foi escolhido pela aparência, né? Então muitas vezes nós temos aquela mania de julgar as pessoas pela aparência, certo? Mas as qualidades daquelas pessoas que vai identificar elas, tá bom? Então esse primeiro ponto o primeiro subtópico é justamente isso, que Saul foi escolhido pela aparência, tá bom? O 2 é assim, ó, os direitos do novo rei, certo? Eu quero ler essa parte que eu achei muito interessante, eu até grifei para vocês, certo? Então, o que foi? O rei que o povo escolheu foi um rei pautado na aparência, certo? Ok? O 2 diz assim, ó, os direitos do novo rei. O que era que o rei ia ter de direito por ser rei? Pronto, eu anotei aqui e grifei em verde. Diz assim, ó, o profeta Samuel, deixa eu focalizar aqui, tá bom? O profeta Samuel, deixa eu ver se a gente consegue entender. Pronto, melhorou, né, pessoal?
O profeta Samuel esclareceu que o rei teria os seguintes privilégios. Pronto. Agora vamos ver qual é o privilégio que o rei tem, certo? Vamos ver aqui na página. Pronto. Todos estariam, né, no caso, todo o povo estaria. Todo o povo estaria sob o poder do novo rei e prontos para servi-lo na guerra. Pronto. Uma coisa já estaria, né? Uma coisa já era. Nós já encontramos aqui, ó. O rei tinha o poder de convocar as pessoas para a guerra. Pronto. Tem uma guerra, o rei tinha a autoridade de convocar quem ele quisesse para a guerra. E quem era que não ia? Quem não fosse era morto, né? Porque o rei é quem mandava, tá bom, pessoal? Então, o rei o povo estava sob o poder do novo rei e pronto para servi-lo na guerra, no trabalho do campo e da cozinha real, na implantação de impostos, no confisco de escravos para o trabalho, na produção de perfumes e na cobrança de dízimo da produção. Então, tudo isso era o que o povo estava sob o domínio do rei. Agora o rei ia escolher pessoas para a cozinha, o rei ia escolher pessoas para a guerra, o rei ia escolher escravo para ele, tá entendendo? Então o povo estava sujeito a tudo isso, porque agora era o rei que estava dominando, e o rei, existia a política do rei, certo? Então, todos tinham se prostrar diante do rei, todos tinham, né, que estar a serviço do rei. Então, o povo já estaria, né, sobre essa, né, ou seja, debaixo de toda essa autoridade do rei. O 3 diz assim: o novo sistema político e o aspecto teológico. Pronto, aí vamos lá. Deus sempre cuidou de Israel, deu-lhes mandamento, escolheu liderança para representá-lo em momentos ímpares, fez com que o povo se apresentasse e se voltasse para ele muitas vezes. Agora não seria diferente. O Senhor não se afastaria da nação, certo? Ou seja, o que é que está dizendo aqui? É que Deus sempre esteve ao lado do povo de Israel, certo? Mesmo diante do afastamento do povo de Israel, mesmo diante do desvio, Deus nunca abandonou Israel. E não era dessa vez que Deus iria abandonar. Ele estava querendo rei, então Deus estava dando um rei para ele. Só que esse povo está sob o domínio do rei, certo? O rei iria dominar aquele povo, tá dizendo que aquele povo estaria sob esse domínio. Então está dizendo aqui o seguinte, que Deus não estava abandonando o povo de Israel. E Deus nunca abandonou o povo de Israel. Toda vez que o povo de Israel foi punido, foi por causa da desobediência do povo de Israel. Aqui o 2. Neste novo modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do rei. Sacerdotes e profetas representariam o conselho de Deus para o governo monárquico. Assim, o Altíssimo conduziria o seu povo pela história. Só dando continuidade, que Deus não ia abandonar o povo de Israel. E ali está o rei, né, reinando sobre todo o povo de Israel. O povo estaria sob o domínio do rei, certo? O rei ele queria tomar decisões, mas existia Samuel, iria continuar aconselhando o rei, iria continuar aconselhando, certo? A nação, tá bom, pessoal? Mas se o rei quisesse fazer, se o rei não temesse a Deus, aquele povo estava, né, em situação triste, tá bom? Para encerrar, ele diz assim, ó, este desejo de adquirir-se aos outros, rebelando-se contra as características divinas, foi uma fonte de problemas para o povo de Deus em todas as épocas, certo? Então, o povo de Israel sempre olhou para as nações pagãs, querendo, né, imitar o povo pagão, imitar as nações divinas. E isso o povo de Israel pecou muito. Então, pessoal, aqui, né, nós podemos ver que o povo de Israel procurou, tá bom, pessoal? Um rei, e Deus concedeu. E Deus não estava abandonando o rei, mas aquele rei que estava querendo, que iria dominar o povo de Israel, foi o rei Saul, né? Então eles escolheram o rei. Deus permitiu que o rei Saul dominasse sobre ele, fosse o rei de Israel, e o povo de Israel sofreram um bocadinho, porque o rei Saul, ele desobedeceu a Deus, e não foi aquele rei que estava no coração de Deus, mas era Davi, que iria vir depois, né, como um rei que tinha um coração, né, segundo o coração de Deus, tá bom? Então essa foi um pouquinho da lição da instituição da monarquia em Israel, que foi a lição de número 5,
que está para ser estudada no dia 3 de novembro de 2019, que é o próximo domingo, tá bom, pessoal? Um abração para vocês, tá bom? Que Deus abençoe aí, tá bom? Que eu espero que essa lição tenha lhe ajudado, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém.